Você prefere viajar numa companhia que tem um avião moderno? A VASP acabou de receber o Boeing 737-300, o avião mais moderno do mundo. VASP, tudo para ter você a bordo. Meu querido viajante das curiosidades, diga-me, como pode uma das maiores companhias aéreas da história do Brasil simplesmente desaparecer? Uma empresa que desafiou o tempo, cruzou continentes, transportou sonhos e, mesmo assim, sumiu como uma estrela cadente que cruza o céu e deixa apenas um rastro de lembrança. Pois hoje, você e eu vamos caminhar juntos por entre as nuvens da história. Vamos desvendar, como só nós fazemos aqui, os segredos, as glórias, as tragédias e os mistérios que cercam a VASP. Aperte o cinto, viajante. O voo de hoje é turbulento, mas necessário. Imagine um Brasil de 1933, estradas de terra, cidades pequenas, comunicação precária e, de repente, um grupo de visionários decide criar uma empresa que, vejam só, levaria brasileiros ao céu. Nasce a Aviação Aérea São Paulo, VASP. E você, viajante, consegue imaginar o espanto das pessoas naquela época, vendo dois pequenos aviões monospar ST-4 cruzando o interior paulista? Pareciam pássaros metálicos, instrumentos de um futuro impossível. Eles carregavam pouca gente, mas carregavam algo maior. Esperança. Mas aqui começa o primeiro mistério. Por que justamente naquele ano, naquele cenário, naquele estado, a ousadia? Talvez porque alguns homens enxergam longe demais para serem compreendidos. Em 1935, o governo paulista assume a VASP. E em 1936, inaugura-se Congonhas, o templo da aviação. Era como se o destino soprasse nos ouvidos da empresa. Cresça, voe, expanda. Chegam os Junker J350, os Douglas DC-3 e aquele avião lendário que só a VASP ousou apostar, o Saab 90 Scandia. Cada aeronave nova era um passo do Brasil rumo ao modernismo. E eu te pergunto, viajante, você acredita que empresas têm alma? Porque a VASP parecia ter. Mas onde há luz, sempre haverá sombra. E em 1962, o Scandia colide com um Cessna em Paraibuna. 26 vidas se vão. Foi acidente? Foi falha? Ou foi um daqueles momentos em que o destino decide mudar o curso de uma história? Nunca saberemos, e esse é o tipo de mistério que insiste em ficar suspenso no ar. Senhores passageiros, esperamos tê-los a bordo desta ou de qualquer outra aeronave da VASP novamente. Muito obrigado. Esperamos tê-los novamente a bordo em outra oportunidade. Obrigado. Dentro do 111 tem uísque, canapés de caviar, de salmão. Dentro do 111 tem música. Dentro do 111 tem ar-condicionado. Por isso, fora do 111 é tão desagradável. Pena que o voo seja tão rápido. Por favor, queiram desembarcar. Já chegamos. Desembarquem, por favor. Desembarquem, nós já chegamos. Desembarquem. Chegam os Boeing 737-200, chegam depois os 727, os A300, os DC-10 e, finalmente, o majestoso MD-11. A VASP dominava o Brasil e se lançava ao mundo. Los Angeles, Miami, Frankfurt, Lisboa, Tóquio. Meu viajante, imagine a emoção do passageiro brasileiro da época entrando num MD-11 da VASP rumo ao Japão. Era como embarcar num sonho, num futuro brilhante. A empresa parecia invencível,
Mas você sabe, quando algo parece forte demais, algo começa a enfraquecer. O voo 168, o Boeing 727, a descida errada, a colisão com a Serra da Aratanha. 137 vidas, um país de luto, uma companhia marcada. O mistério aqui é outro. Como uma empresa tão precisa comete um erro tão fatal? O que aconteceu naquele cockpit? Por que ninguém interrompeu o procedimento? Os relatórios tentam explicar, mas o mistério permanece. E às vezes, meu viajante, o que não pode ser explicado é o que mais transforma uma história. Quando o governo decidiu vender a VASP para o empresário Wagner Canhedo, muitos celebraram. Diziam que a empresa ficaria mais moderna, mais ágil, mais competitiva. Mas lembre-se do que o sábio Nonato sempre diz: nem toda mudança é evolução. Canhedo tentou expandir, comprou aviões em excesso, perdeu o controle financeiro, atrasou salários, enfraqueceu a manutenção, criou inimigos e deixou a empresa sangrar. Ali se acendeu o pavio do fim. Rotas internacionais cortadas, a frota defasada, funcionários em greve, passageiros revoltados, leis cobrando dívidas, processos se acumulando. A VASP, aquela gigante, começa a definhar. E, meu viajante, existe algo mais triste do que ver um gigante cair lentamente? Não é como uma explosão repentina. É como ver uma árvore antiga apodrecer enquanto ainda está de pé. Até que chega janeiro de 2005. O último voo, a última decolagem, as últimas lágrimas dos tripulantes. Depois disso, só silêncio. Silêncio nos hangares, silêncio nos pátios, silêncio nos aviões abandonados por anos em Guarulhos e Confins. Como se as almas daqueles aviões esperassem um último chamado, que nunca veio. O último mistério. E se a VASP não tivesse acabado? E agora, viajante, eu te pergunto, com toda sinceridade, o que seria da VASP em 2025 se ainda existisse? Feche os olhos por um segundo. Imagine comigo, a VASP moderna, operando o Airbus 320neo, talvez até Boeing 787, uma pintura nova, futurista, mas mantendo o azul clássico, voando para Madrid, Orlando, Japão, competindo com as gigantes, conectando o Brasil ao mundo. E aí, quando você abre os olhos, percebe que essa visão não existe. Mas poderia existir, se decisões diferentes tivessem sido tomadas, se a alma da empresa tivesse sido protegida, se o Brasil teve, mais uma vez, acreditado no impossível. A VASP é um sonho que existiu, um gigante que caiu, um mistério que permanece. Meu querido viajante, se essa história te tocou, se te trouxe lembranças, se te fez imaginar um Brasil que poderia ter sido, então eu peço, deixe o like, ele mantém nossas asas abertas, se inscreva no canal Desvendando o Jonathan, porque aqui nós exploramos o extraordinário. Compartilhe este vídeo, faça essa história voar novamente. Comente aqui embaixo, qual é o maior mistério da VASP para você? Eu vou ler cada comentário como sempre faço. Até breve, viajante, e lembre-se, alguns mistérios só podem ser descobertos por quem tem coragem de olhar para o alto.